Para a gente iniciar, eu quero começar com a seguinte pergunta: é possível recomeçar? Você já sentiu que falhou tanto que não tem mais jeito de recomeçar? Quando você olha para si mesmo, você diz assim: não, o que eu fiz, Tiago, você não tem noção. Aonde eu entrei, as coisas que eu provei, os lugares que eu visitei, para mim não tem mais jeito. Para mim não dá para recomeçar. Eu me sujei demais. Eu fui muito fundo. Eu pequei demais. Para mim não tem recomeço. Uma outra pergunta: você acredita em segundas chances? Você crê que Deus ainda se importa com você depois de tudo o que você já fez? Eu tenho uma máxima que, se nós pudéssemos entrar na mente um do outro, nós ficaríamos escandalizados com o que o outro pensa. A gente olharia e falaria assim: o que? Você pensa essas coisas? E o outro responderia: eu estou na sua cabeça. Eu sei também o que você está pensando. Nosso pensamento é perverso. As inclinações da nossa mente são pecaminosas. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem é capaz de conhecê-lo? Mais algumas coisas para nossa reflexão. Quais foram os momentos de fracasso na sua vida? Pense um pouco sobre isso. Enquanto você pensa, mais uma pergunta para instigar. O que os seus fracassos dizem a respeito de você? Tem uma frase que o Rubem Alves disse numa entrevista, e eu já citei ela aqui, e eu vou citar mais uma vez. A entrevistadora perguntou assim para ele, como que ele alcançou o que ele alcançou? E ele disse para ela: eu cheguei aonde eu cheguei, porque todos os meus planos deram errado. Isso é muito interessante, porque muitas vezes os fracassos nos moldam muito mais do que os nossos acertos. Depois de uma grande vitória, a gente não reflete sobre a vida. Depois de uma grande vitória, a gente não para e pondera sobre os nossos acertos e erros. Mas quando a gente fracassa, quando as coisas dão errado, quando a vergonha vem, a gente pondera sobre quem somos, sobre o que fazemos, sobre o que pensamos, sobre o que temos construído ao longo da nossa vida. Muitas vezes, infelizmente, e aí torna-se paralisante, a vergonha do passado nos faz acreditar que nós não temos mais futuro e que nem mesmo Deus se dará ao trabalho de agir por nosso intermédio. Em alguns momentos da nossa vida a gente fala assim: não, Deus pode usar outro. Melhorzinho, nasceu na igreja, ou então é presbítero, diácono, líder, faz alguma coisa, mas eu, com o meu passado, com o meu histórico, com aquilo que eu fiz, Deus não é capaz de me usar. É por isso que Deus colocou na Bíblia o livro de Jonas, porque Jonas é muito parecido com a gente. Jonas reflete um caráter muito próximo da maioria de nós. Jonas foi um profeta que logo no começo ele falha em obedecer a Deus, mas a graça divina dá a ele uma segunda chance, um propósito, restaura o propósito do profeta e faz com que ele possa então cumprir o seu chamado. E o texto de Jonas, capítulo 3, que a gente leu, revela o caráter misericordioso desse Deus que promove segundas chances, do caráter misericordioso desse Deus que por meio da sua palavra gera transformação, gera cura, gera restauração e restaura também o nosso vigor, o nosso propósito. Mas existem alguns inimigos que podem bloquear, que podem se opor ao chamado de Deus, que podem se opor ao propósito de Deus. Um inimigo externo, e o texto revela esse inimigo externo como a cidade de Nínive. Eu já falei um pouco do contexto dessa cidade, mas como tem pessoas novas, Nínive está vivendo o seu clímax militar, está vivendo o seu clímax financeiro, está oprimindo os povos ao redor porque tem poder bélico para tanto.
Só que eles não fazem isso apenas para conquistar território. O modo deles conquistarem territórios era por meio da violência e da brutalidade. Quando eles conquistavam o território, eles profanavam o templo dos deuses, eles matavam os reis, os sacerdotes e os profetas, e de modo cruel, eles abriam a barriga das grávidas para revelar o tamanho do seu poder, só que também da sua destruição. E agora Jonas é chamado para proclamar nessa cidade. Por isso Jonas quer sair correndo e não proclamar, porque Jonas vem de uma linha de profeta. Amitai era um profeta que provavelmente viu a invasão dos assírios inúmeras vezes, porque nesse período a Síria tinha invadido 14 vezes Israel. Num período de 30 anos, 14 vezes Israel tinha sido saqueado. Então quando Deus manda Jonas pregar, Jonas fala, eu prefiro morrer, mas que esse povo morra junto. Eles são inimigos do povo de Deus. Então você vê um inimigo externo, violento e bruto, mas também um inimigo interno, o coração do profeta, o coração de Jonas. Esses dois aspectos refletem a luta universal contra o pecado e a resistência humana à soberania de Deus. Se você for reparar, a humanidade, desde a queda de Adão e Eva, vivem em rebeldia à vontade de Deus, vivem em rebeldia contra a vontade de Deus. Isso é refletido quando Deus vem para prestar contas com Adão e Eva, ele fala assim, viu? Foi a mulher que você me deu. Em última instância, a culpa é tua. A mulher fala, não, foi a serpente que você criou. A mais honesta ali é a serpente, que não fala nada. Fala, não, a carapuça serviu. Mas desde então a humanidade, ela vive transferindo culpa. Como diz aquele filósofo eloquente dos Estados Unidos, Homer Simpson, ele vai dizer, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. A gente vive desse modo, apontando o dedo para um monte de gente. Na época do Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro. Agora, na época do Lula, a culpa é do Lula. Mas a culpa nunca é nossa. A gente nunca olha para a gente mesmo e fala assim, poxa, peraí, será que as minhas atitudes são corretas? Será que o posicionamento que eu tenho levado honra e glorifica a Deus? Falando primeiro dessa perversidade do inimigo externo, Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, conhecido por sua crueldade, idolatria e violência. Os assírios eram uma potência militar e política, temida por todo mundo. Eu coloquei aqui em caixa alta que a sua reputação incluía práticas brutais, torturas de prisioneiros e o saque das cidades conquistadas. Para agravar um pouco mais, Jonas, no capítulo 1, versículo 2, vai falar que a maldade desse povo subiu aos céus. Isso não indica que apenas eles pecavam contra os outros, que eles pecavam contra outras cidades, mas a maldade era tanta que aquilo era uma afronta ao próprio Deus. Em última instância, toda a nossa rebeldia é uma afronta ao próprio Deus. Basta a gente ver a Torre de Babel. É a humanidade tentando destronar Deus. Se a gente vai pegando ao longo dos séculos, a gente vai vendo isso. O racionalismo, ele é um objetivo humano de esqueçam a cidade de Deus, de Agostinho. Vamos construir a cidade dos homens. Se a cidade de Deus é construída pela fé na provisão divina, a cidade dos homens é construída pela fé na racionalidade humana. E o modo como nós atuamos é através do desenvolvimento tecnológico, é através do desenvolvimento intelectual, é através da educação. Mas, em última instância, nós queremos tomar o lugar de Deus. Segundo Nietzsche, nós matamos Deus e agora, solenemente, ocupamos o seu lugar no trono. Isso revela uma característica da humanidade. Ela não quer ser submissa a Deus. Ela quer um Deus que lhe seja subserviente. Ou, em outras palavras, o gênio da lâmpada mágica.
Deus pode ser o Todo-Poderoso, contanto que Ele realize os meus sonhos e os meus desejos. Mas além da maldade humana, da rebelião humana, havia também uma alienação espiritual. Os ninivitas viviam longe do verdadeiro Deus, adorando falsos deuses e entregando-se a práticas que contradiziam a lei divina. Mas eu não sei se vocês já repararam, nós seres humanos, quando a gente peca, quando a gente tem uma área de fragilidade, para que o nosso pecado não fique tão aparente, a gente busca pessoas que sejam semelhantes a nós, para que, já que todo mundo erra naquilo ali, se está todo mundo errado, quem sabe a gente não está certo? Nínive vivia desse modo. A prática de Nínive não era individualizada, não era um grupo perverso no meio de uma nação legal, no meio de uma nação santa, mas era algo estrutural, enraizado na cultura e na sociedade. Tipo o nosso jeitinho brasileiro. Já percebeu? O que é o jeitinho brasileiro? É uma malandragem pecaminosa, é uma imoralidade que a gente chama de sensualidade e o gingado brasileiro, é a gambiarra. Só que a gente dá um nome bonito para ficar bem na fita. Nínive tinha uma prática coletiva, estrutural, enraizada. Assim como nos nossos dias, sociedades inteiras podem se afastar de Deus e institucionalizar práticas que desonram a Deus e a sua vontade, a história de Nínive reflete um povo inteiro que o próprio Deus diz que não sabe distinguir entre a mão esquerda da mão direita. O pecado deles é tanto que eles são cegos para aquilo que eles estão fazendo. Quando a gente fala da nossa cultura, é muito difícil a gente olhar para nós mesmos, para a nossa história, de modo crítico. A gente costuma falar dos nossos erros assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, goste de mim quem quer. Quem que nunca ouviu isso? É a síndrome de Gabriela, né, que dizem. A gente tem isso. Só que Deus está convocando Nínive ao arrependimento, assim como está convocando Jonas, um inimigo interno, ao mesmo arrependimento. O primeiro erro que a gente vê latente em Jonas é a resistência do profeta em obedecer a Deus. Isso também se revela como um obstáculo. A sua resistência expõe um inimigo que é mais sutil, que é mais perigoso, que é a dureza do coração humano. Mas assim, como Jonas, a gente consegue espiritualizar. Sabe como que a gente espiritualiza? A gente sabe de uma diretiva de Deus, de uma normativa de Deus, de uma ordem de Deus. Só que a gente pega e fala assim: ainda não senti no coração. Já viu? É tipo assim, uma pessoa erra contra você e você sabe que tem que perdoar. Aí uma pessoa chega para você e fala assim: já perdoou? Você fala: ainda não senti no coração. A hora que Deus tocar o meu coração, aí eu vou lá e perdoo. Peraí, Deus não tem que tocar. Ele já falou para perdoar. Quantas vezes? Todas. Todas as vezes. Só que quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente espiritualiza a vontade de Deus. Quando a gente tem medo de fazer a vontade de Deus, a gente fala assim: não, a hora que um anjo aparecer, aí as coisas vão acontecer. A hora que Deus vier num trovão e falar: vai, aí as coisas mudam, agora eu vou. Mas é interessante que ao longo da minha jornada, não só como pastor, mas como cristão, as pessoas que mais espiritualizavam a vontade de Deus eram as pessoas que mais davam desculpas para fazer a vontade de Deus. E aqueles que buscavam anonimato, que ao invés de ter aquele crescimento exorbitante, rápido, mas que tinham um crescimento devagar, gradual, esses eram muito mais sólidos na fé, apesar de não aparentar,
apesar de não buscar visibilidade. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus miojo, que resolve as coisas em 3 minutos. É mais um Deus que faz aquela costelada, né? Vai horas e horas para ficar boa. Ele trabalha com a gente de forma devagar. Só que a segunda resistência de Jonas era um preconceito contra Nínive. Jonas não fugiu apenas por medo, mas por ódio, por preconceito. Ele sabia que Deus era misericordioso e tardio em irar-se e grande em bondade. Jonas 4:2. E ele temia que Nínive fosse perdoada. A sua relutância revela uma visão limitada da graça de Deus que ele desejava para Israel, mas que ele não desejava para os inimigos do povo. É aquele negócio. A igreja ora para que ela cresça, para que ela se estabeleça, para que ela seja um farol na cidade. Mas ela também ora falando assim, Deus, mata aquele povo. Não, aquele povo ali não presta. Vocês vão ver agora, tá chegando o carnaval, né? O que vai aparecer de crente falando assim, olha lá, bando de incircunciso, bando de imoral, bando de não sei o quê, que Deus mande raio, que Deus mande fogo, não sei. Conosco misericórdia, com diferente punição, raio, desgraça, violência. É o coração de Jonas presente em nós. É o coração de Jonas revelado em nós. Para Deus trabalhar com Nínive, primeiro Deus trabalhou com Jonas. Se a gente quer ver um povo sendo transformado, a gente precisa deixar Deus transformar o nosso coração. Deus precisa trabalhar as nossas idolatrias, os nossos preconceitos, a nossa raiva, o nosso ódio com o diferente. E, gente, igreja tem raiva até de outro crente. É mais pentecostal que eu, então não é de Deus. É mais tradicional que eu, então não é de Deus. Aquele povo fala em língua, não é de Deus. Aquele povo não fala em língua, não é de Deus. Aquele povo não tem a mesma denominação que a minha, então não é de Deus. Pera, o reino de Deus é muito maior do que a nossa denominação. O reino de Deus é muito maior do que a nossa igreja local. O reino de Deus é manifesto gradativamente por meio de pessoas que são transformadas pelo poder da sua palavra, quer aqui, quer lá. Os discípulos falaram isso. Mestre, estão falando do seu nome, mas não é de nós. Não está do nosso meio. Cristo fala assim, estão falando contra mim? Não estão. Mas eles não são presbiterianos. E aí Jesus fala assim, não. Aquele que não é contra mim, é por mim. Deixa o povo pregar. Deixa o povo falar. Faz sentido? Se a gente seguir, o pecado de Jonas, ele reflete o nosso pecado. Jonas representa a natureza humana, resistente ao propósito divino. A gente pode trabalhar aqui orgulho, porque ele acreditava saber mais sobre justiça e misericórdia do que o próprio Deus. A gente pode falar de falta de misericórdia, porque Jonas não queria que os ninivitas experimentassem perdão. O quê? Aquele povo chamar de irmão? Não. No máximo primo. E a desobediência, porque mesmo como profeta, ele preferiu seguir os seus próprios caminhos. Então a gente tem um inimigo externo, um inimigo interno. O que a gente percebe é que existe um verdadeiro inimigo. O nome dele é pecado. O pecado nos separa de Deus. Tanto Jonas quanto Nínive rompem com Deus por conta do pecado, por conta da rebelião, por conta da rebeldia contra a vontade dele. O pecado nos leva à cegueira espiritual. Sabe por que tem tanta religião? Não é porque tem diversos deuses. Não é isso. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele restringe a um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele diz isso. Mas sabe por que tem tantas religiões e tantas manifestações religiosas? Porque a gente não quer se submeter a um Deus que é gracioso, a um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente,
e que quer atuar na nossa vida e mostrar para a gente o caminho de graça e bondade, que fala assim: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejar. Só que a gente olha e fala assim: não, peraí, Deus, a sua vontade pode ser boa para você, para mim não está sendo. Você está falando de vontade boa, perfeita, mas para mim não está sendo tão perfeita. Agradável? Como agradável diante de tudo que eu estou passando? Diante de tanta dor e sofrimento? Tem uma música do João Alexandre, que para mim é a melhor música já escrita. Não é dele, é do Estênio Márcios, mas ele que, quando ele canta, tudo fica bom. Que é a Tapeceiro. Ele vai dizer: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. E aí, tem uma parte que eu estou esquecendo aqui, está na ponta da língua, mas eu perdi. Que é que a gente vai vendo ela pelo lado errado. Quando se olha do avesso, nem imagina o desfecho. Só que ele diz assim: mas quando se vê pelo lado certo, que é o lado da eternidade, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para honra e glória do tapeceiro. Sabe por que a gente não entende? Porque a gente está vendo do lado errado. Pega o tapete da sua casa, lindo, todo trançadinho, bonitinho, e põe do avesso. É tudo feio. Enquanto a gente estiver do lado do avesso da história, a gente vai ver tudo mal feito. Mas quando a gente estiver do lado de lá, olhando pelo lado que deveria olhar, a gente olha e fala assim: fez todo sentido agora. Aquelas cores nubladas e cinzas, elas faziam contraste com as cores vibrantes. E agora eu consigo contemplar a boa e perfeita obra do tapeceiro. É isso que Deus está fazendo. Mas enquanto nós formos cegos à vontade de Deus, a gente sempre vai arrumar uma boa e teológica desculpa para não fazer a vontade dele. O segundo pecado é a autojustificação. Jonas acreditava que Nínive não merecia misericórdia, enquanto ele ignorava o seu próprio pecado. A gente olha e fala assim: Deus, pune o outro, porque o outro não merece a tua graça. Quanto a mim, não, Deus, o Senhor sabe que a carne é fraca. O Senhor sabe que eu estou pecando todo dia na mesma coisa, mas releva, vai, faz vista grossa. Perdão. Faz sentido isso para vocês? Vamos agora virar a página. A gente falou dos inimigos. Inimigo externo, o inimigo interno e, em última instância, o verdadeiro inimigo, que é o nosso próprio coração rebelde. Mas agora vamos falar da solução. É interessante porque no capítulo 2 a gente viu que Jonas fala assim: eu merecia a morte, mas o Senhor me deu vida. E agora o que eu prometi que eu iria fazer, eu vou fazer. Capítulo 3, a gente leu, Jonas vai e prega. Então a solução começa a aparecer para Nínive. A primeira solução é o Deus da graça e a ponte que ele faz ao nosso coração. O Deus que revela a graça. Jonas não é apenas uma narrativa a respeito do arrependimento de Nínive, mas um poderoso testemunho da graça de Deus em ação. Ele revela como Deus ele intervém para salvar tanto pecadores como seus servos relutantes, apontando, em última instância, para a obra redentora de Cristo na cruz, como a solução definitiva para o problema do pecado. Se você for ver a história, a proclamação de Jonas traz um arrependimento imediato. Nínive se arrepende, Deus derrama graça. Mas se você for ler os outros profetas e se você for ver a história, depois Nínive volta a praticar as mesmas obras e Deus vai lá e pune, destrói a cidade por causa da sua obstinação e maldade. Trazendo isso para nós, se nós nos apegarmos às nossas boas obras, a gente pode até parar de fazer alguma coisa por um tempo, mas depois a gente volta e faz a mesma coisa. Vou fazer dieta. Não, vou começar... outra. Quem no começo do ano falou assim: vou ler a Bíblia inteira esse ano? Quem terminou de ler a Bíblia esse ano?
Consegue perceber? A gente é cheio de promessas. Só que a gente tem dificuldade em manter as promessas. Mas a graça divina diz assim: eu não escolhi vocês por suas obras. Eu não escolhi vocês porque eu vi mérito em vocês. Eu não escolhi vocês porque eu acho vocês bonitinhos. Eu não escolhi vocês porque vocês são intelectualizados. Eu não escolhi vocês porque vocês são diferenciados. Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Aqueles que nada são, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Então, se Deus te escolheu, o único mérito que você tem é ou de ser louco, ou de não ser sábio. Consegue perceber? Ele escolheu as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Ele nos chamou por graça, por bondade, por favor. A solução divina começa através da sua palavra. A solução para a crise de Nínive começou com a palavra de Deus sendo proclamada. Em Jonas 3, 1 e 2, vemos que Deus fala com Jonas, reafirmando: vai e proclame. E aí, a gente vê o poder da palavra proclamada. A pregação de Jonas não foi elaborada e complexa. A gente fica aqui 10 horas montando um sermão. Vai lá, busca o contexto histórico, pega as palavras com as ênfases certas, monta slide, faz isso, faz aquilo. Deus fala assim: Jonas, vai lá e prega. Jonas, não estou muito afim não. Vai e prega, Jonas. Te coloco dentro do peixe, mas você prega. Aí vai e prega. A Bíblia fala que demorava 3 dias para percorrer a cidade. No versículo seguinte diz que Jonas percorreu em 1 dia. Então você imagina. Jonas passou assim, ó. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E foi embora. Eu aqui ralando. Jonas, numa pregação de vai todo mundo morrer, 120 mil pessoas convertem. Se fosse nos dias atuais, ele iria fazer uma palestra, 5 passos para o crescimento de igreja, viraria coach gospel, tá na moda, viu? Iria dar palestra a todos os lugares, norte-americano, seria fantástico. Em compensação, Isaías a gente não chamaria para pregar na nossa igreja. Ele viu os céus, o manto de Deus, a glória de Deus, serafim voando. Imagina que negócio doido. A gente vê serafim, é um anjo, né? A raiz da palavra é serpente de fogo. Então ele está vendo um dragão de 6 asas e está assim. Por que você acha que ele falou assim? Ai de mim. Não é porque ele viu um anjo lourinho, de olho azul, falou assim, ai de mim, que coisa bela. Ele falou, ai de mim que eu vou morrer. Aí Deus fala, quem que eu vou enviar? Ele, tô aqui, pode me enviar. Aí ele passa a vida inteira pregando, ninguém se converte. Aí vai Jonas, Deus manda pregar e fala assim, não quero. Ele prega, homem. Ele, tá bom, vai todo mundo morrer. 120 mil converte. Planos de Deus. Ação divina. Mas quando a palavra é proclamada, ainda que a contragosto, o poder de Deus se manifesta. Ela é eficaz porque ela é a mensagem de Deus. A palavra de Deus tem o poder para confrontar, para transformar e para levar ao arrependimento. Se a gente for em Isaías 55, 11, vai dizer o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E quando a palavra de Deus é proclamada, existe oportunidade de graça. Deus não enviou uma destruição imediata, mas deu um aviso. O juízo de Deus pode ser evitado por meio do arrependimento. Deus é paciente, Deus é gracioso. Ele vai falando ao nosso coração, filho, muda, filho, muda, filho, muda. Quando a gente se arrepende, quando a nossa conduta é transformada, Ele derrama graça, Ele derrama favor, Ele derrama misericórdia. Mas isso acontece por meio do arrependimento. O arrependimento precisa ser a nossa resposta. Enquanto a gente arrumar a justificativa para fazer a vontade de Deus, a gente vai vivendo um ciclo de autodestruição. Mas quando a gente para tudo, se arrepende, muda a conduta, a gente desfruta da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Se a gente for dos versículos 5 a 9 em Jonas,
nós vemos uma resposta extraordinária desses ninivitas. Eles creem na mensagem de Jonas, demonstram arrependimento do maior ao menor. E as características desse arrependimento são, primeiro, fé na mensagem. Versículo 5. Embora Jonas fosse portador de uma mensagem carregada de ódio, o povo prontamente crê, o povo prontamente tem fé. Segundo, humilhação diante de Deus. Versículo 6 fala que todo mundo começou um jejum, colocou pano de saco, que era sinal de humilhação pública, de pó. Eles se humilham. Enquanto o nosso coração for altivo, for soberbo, a gente não vai experimentar da graça de Deus. Em Tiago, a Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. E é exatamente essa expressão. O rejeitar o soberbo é aquele que vem ao encontro do Senhor. O Senhor vai de encontro. Ele coloca a mão e fala aqui, daqui você não passa. Mas aquele que vem para Deus quebrantado, ele traz para perto. Ele demonstra graça e favor. Terceiro, o clamor pela misericórdia divina. O rei de Nínive ordena que todos clamem fortemente. Versículo 8. Eles reconhecem a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Não tem essa de, não, eu vou fazer boas obras. Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, então eu vou para o céu. Pera, a sua régua é olhar para baixo? Se a nossa régua for olhar para Cristo, você consegue falar que você está na mesma altura do homem? Quando eu olho para um monte de gente, eu falo assim, não, estou até que melhorzinho que um que outro. Quando eu olho para Cristo, eu falo, ai de mim. Sou um povo de lábios, eu sou uma pessoa de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu preciso clamar por misericórdia. Em quarto, mudança de comportamento. Eles se convertem do seu mau caminho de violência. Versículo 8. Eles prontamente mudam. E essa resposta aponta para a necessidade de um arrependimento genuíno em nossas vidas. Isso vai incluir fé, humildade, oração e transformação. Mas quando a gente responde a Deus em arrependimento, Ele derrama misericórdia ao invés de derramar juízo. Ele estende a mão com graça e favor. Mas sabe como que Ele faz isso? Sabe por que Jonas não morreu? Sabe por que Nínive não foi destruída? Porque em Gênesis 3, Deus tinha falado que o Filho do Homem seria mordido, seria entregue no lugar. Sabe por que o filho de Abraão não é morto lá no alto do Monte Moriá? Porque o cordeiro seria morto no lugar. Sabe por que eu e você não somos mortos por conta dos nossos pecados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Ele nos propôs na cruz. Receber a ira de Deus, o juízo de Deus, a punição de Deus, para que eu e você não recebêssemos isso. Mas ao contrário, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Esse é o dom que Deus dá a todo aquele que nele crê. Por isso o convite é para que a gente olhe para Cristo. Em Mateus, Jesus faz a ponte dele com o próprio Jonas. Ele faz essa conexão. Mateus 12, 41, Jesus diz assim, está aqui um que é maior do que Jonas. Se a proclamação de Jonas fez 120 mil se converterem e foi uma proclamação de ódio, a minha proclamação gera vida e gera vida em abundância. A proclamação que Cristo nos oferece é uma proclamação ímpar. É um estilo de vida que ninguém mais oferece. Toda religião, preste atenção nisso porque isso aqui é fantástico. Toda religião, toda ideologia e toda filosofia parte do seguinte pressuposto: seja uma pessoa boa, Deus vai te abençoar. Seja uma pessoa má e Deus vai te castigar.
O cristianismo é a única filosofia, ideologia e teologia do mundo que diz: não, vocês são maus, mas por aquele que é bom, Jesus Cristo, vocês podem desfrutar do favor, porque ele recebeu a maldição no lugar de vocês. Ele foi maldito para que vocês sejam benditos. Ele se afastou para que vocês pudessem se aproximar. Essa é a proposta da cruz. Deixa eu mostrar para vocês a diferença de Jonas para Jesus. Primeiro, motivação e obediência. Jonas prega relutante. Jesus veio em alegria e amor. Ele diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Ele diz: eu vim para salvar pecadores. Lá em João 10, versículo 10 e 11. Jonas foge do chamado. Jesus obedece e vai até a morte, e morte de cruz. Existe uma mensagem em sacrifício. Jonas proclama apenas uma mensagem de juízo. Jesus trouxe não apenas o aviso do juízo, mas também a oferta de graça por meio da sua morte e ressurreição. Ele faz isso com aquela mulher pega em adultério. Fala assim: onde estão aqueles que vão te apedrejar? Todos foram embora. Jesus poderia dizer: eu sou santo, eu te apedrejo. Mas ao invés disso ele fala assim: nem eu te condeno. Vai, se arrepende. Vai, não peque mais. Vai, eu estou te dando segunda chance. Jonas não deu nada de si para salvar os ninivitas. Jesus deu a própria vida para redimir a humanidade. Mas sim, existem algumas semelhanças entre Jonas e Jesus. Ambos foram sinais da salvação divina. Jonas foi um sinal de advertência aos ninivitas, enquanto Jesus é o sinal definitivo do amor e do poder de Deus. Ambos pregaram arrependimento. Jonas, de maneira limitada. Jesus, plenamente, apontando o reino. Mas como Jesus é maior que Jonas, ele é a solução final. Enquanto Jonas foi um intermediário imperfeito, Jesus é o perfeito mediador entre Deus e os homens. A cruz de Cristo resolve o problema do pecado de forma definitiva. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos tirava a paz estava sobre ele. Pelas suas marcas, pela sua morte, pela sua coroa de espinho, nós fomos sarados. O nosso Deus sangrou e morreu para que nós pudéssemos se aproximar de Deus e não chamá-lo de Deus, não chamá-lo apenas de Senhor, mas chamá-lo Pai. A gente não precisa de burocracia para se aproximar de Deus. A gente não precisa de artimanhas, de rituais para se aproximar de Deus. A gente se aproxima dele. Que nem o Samuel que estava aqui. Chega e fala: Pai, pula em cima. Cristo nos permitiu isso, entregando a si mesmo. Existe um apelo para nós, para que a gente possa reconhecer. Ele é a palavra viva e eficaz que transforma nossas vidas, nos resgata do pecado e nos dá uma nova direção. A mensagem central, olhando para Cristo, é que a solução para o nosso pecado não está na moralidade, não está em você ser uma pessoa boa, mas na graça de Deus revelada em Cristo. Nele nós encontramos um arrependimento que salva, nele nós encontramos um perdão, nele nós encontramos restauração e nele nós encontramos esperança, esperança de vida eterna. A gente falou de luto aqui. Alguns oraram pela família do Augusto, que era o menininho que precisou passar por uma cirurgia cardíaca e faleceu. Eles estão aqui. Ontem, a família do Tiago ficou enlutada. E agora, pensando nessa palavra, eu lembrei do Sauro, um amigo meu, um querido que é meu padrinho de casamento. O filho dele teve leucemia com 4 para 5 anos e faleceu. Isso já tem alguns anos. E no velório do Nicolas,
O Saulo disse assim: Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não procuro saber o porquê, eu não procuro saber o para quê. Eu sei de duas coisas. O Senhor é bom. O mundo é mau. Eu não sei como conciliar essas coisas. E nem quero saber. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Parte de mim já está na eternidade. Eu irei revê-lo um dia. A graça de Deus é tamanha que Ele não nos perdoa aqui e agora. Ele nos perdoa aqui e agora e Ele nos dá uma possibilidade de vida e vida eterna. A gente não precisa temer a morte. A gente não precisa temer a separação. Porque em Apocalipse 21 fala que não vai haver mar. Não é que não vai ter praia, mas é que não vai haver mais separação. Não haverá mais choro. O próprio Deus se revelará. Nós viveremos novamente com Ele para todo sempre. Essa é a mensagem escatológica. Essa é a mensagem que não existe nenhuma outra teologia, não existe nenhuma outra ideologia. Essa esperança de vida, de restauração cósmica. Porque hoje, segundo Romanos 8, do 18 para frente, a terra geme e suporta as angústias do presente, aguardando com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Em outras palavras, quando Cristo retornar, esse mundo que geme com maremoto, com tsunami, com guerra, com peste, com pandemia, vai ser plenamente restaurado. E nós viveremos face a face com o nosso Deus. Para a gente terminar então, como nós podemos aplicar Jonas 3 para o nosso dia a dia? Primeiro, aceite o chamado de Deus. Entregue a Ele o seu coração, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele a sua esperança. Para de confiar no seu braço, para de confiar nos seus recursos, para de confiar em si mesmo. Entregue-se ao Senhor. Segundo, pregue a palavra com fidelidade e ousadia. Não seja como Jonas, pregar na força do ódio, mas seja como Cristo, uma pregação que envolve a vida inteira, que envolve a totalidade do seu ser. Terceiro, reconheça a necessidade constante de arrependimento. Ao invés de apontar o dedo, acolha, abrace, promova a... E por fim, confie na graça de Deus. Quando falta esperança, quando falta recursos, quando falta capacidade, o que a gente percebe é o Deus que nos sustenta em toda e qualquer situação. Para a gente fechar, Deus é um Deus de segundas chances. Assim como Ele nos deu uma nova oportunidade, assim como Ele deu oportunidade para Jonas, como Ele deu oportunidade para Nínive, Ele oferece graça e misericórdia a cada um de nós. E o convite dessa mensagem é para que você responda com compromisso, com fé, com entrega. Vamos orar? Senhor Jesus,